Porque se você não está motivado, você não aprende. O que te motiva a ir para academia? Ficar com a barriga ali negativa. O que te motiva a casar com alguém? É acordar todos os dias com aquele rabugentinho ali do lado. O que te motiva, certo? A ter um filho? O sentido de ser mãe, conhecer esse amor que é totalmente diferente. Eu falo daquilo que eu vivo, né, gente? O que te motiva a trabalhar? Se o que te motiva tem um sentido totalmente errado, a sua motivação não dura. Mas se o que te motiva é algo que você gosta, essa motivação permanece, cresce, dá frutos e gera uma nova motivação. E assim é o ciclo, assim é a vibração, assim é o movimento. Quando nós estamos motivados, nós aprendemos, nós queremos, nós fazemos. Se você não está motivado a aprender nessa semana, você não vai ficar para a aula 4, para a aula 5, para a aula 3. Se você não está motivado, você não vai ficar nem até o final dessa aula, porque na metade da aula vai se tornar cansativo. Então, o que eu faço aqui no comecinho? Eu te motivo a entender quem realmente você é. E esse é o meu papel. Eu vou falar que eu mudei a minha vida, gente, me inspirando em pessoas que me motivavam a ter atitudes. Hoje eu olho muitos vídeos e até antes de começar essa aula que eu estava me maquiando com a Thay, minha maquiadora maravilhosa, eu estava conversando com ela e falei, Thay, esses vídeos motivacionais, eles têm que fazer parte da nossa rotina diária. Acorda, faça o seu devocional, assiste um vídeo. Porque quando a gente escuta alguém falando que nós podemos, que nós somos, que eu posso, que eu consigo, aquela pessoa, sem saber, me dá força e me faz acreditar que eu posso. Só que amanhã eu acordo e eu esqueço o que a Débora disse. E aí você volta e assiste de novo. E aprende de novo. E acredita de novo. Se você é como eu preciso todos os dias ouvir isso. Eu preciso todos os dias acreditar nisso. Só que eu, desde pequena, né, eu cresci num lar cristão e eu sempre tive uma palavra no meu coração, sempre, que tudo que eu peço, eu recebo. Tudo que eu quero, eu tenho. Mas no tempo que Deus vai me dar aquilo, certo? Mas eu preciso fazer para receber. Então, a gente precisa entender que nós somos filhos do Criador, certo? E nós temos direito a tudo isso que Ele criou. Só que, porém, cada um no seu tempo. Só que o que acontece é que às vezes a gente é tão afobado que diz, nem quero mesmo, eu nem mereço, eu não preciso, eu não quero, eu não posso, eu sou coitado, eu sou isso, eu sou aquilo. Hoje eu quero, antes de começar nossa aula aqui, que vai ser muito massa, eu quero te abrir os teus olhos para você entender quem você é. Você não é um coitado. Você não é um pobrezinho. Você mora numa casa de chão batido, que é a realidade de muitos alunos meus. Mas você não é menos do que aquele que mora numa casa que tem um teto de ouro sobre a cabeça. Você merece o mesmo que ele. Porém, a gente só enxerga o que a pessoa tem e se faz coitado diante daquilo que a gente vive. Para de alimentar esse sentimento ruim, gente. Olha para quem você é. E agora eu vou tocar um vídeo que, se você não quiser assistir e não quiser ficar aqui comigo nesse momento aí onde eu quero te motivar, não fica. Porque você não está motivado hoje. E eu não quero pessoas que não estão motivadas aqui. Porque quem não está motivado não se abre para a mudança e para o novo, para aprender, para crescer. Quem não se sente motivado, vai me dizer aí, quando vem alguém mega desmotivado perto de você, não te desanima? É assim. É incrível. Se eu colocar uma sujeirinha em um copo de água, rapidamente suja aquele copo. Porque a pessoa desanimada, ela tem a capacidade de desanimar tudo que está em torno. Mas uma pessoa motivada, ela é capaz de transformar o seu ambiente e o seu dia
no melhor dia da sua vida. E o que eu quero é que você acorde todos os dias com esse pensamento: hoje vai ser o melhor dia da minha vida. E hoje vai ser a melhor live da minha vida. Vai ser a melhor aula da minha vida. Hoje eu vou impactar mais pessoas do que ontem. E não só com conhecimento e transformação de trabalho, mas com perspectiva de vida, transformação de pensamento, motivação. Então assiste esse vídeo aí, porque eu quero que você entenda quem você é. Bora assistir? Lembra quando Simba vê Mufasa, seu pai, morrer numa estourada de Gnu? Ele é o herdeiro do trono. E seu tio, Scar, diz a Simba que a culpa é dele e Simba foge. Na fuga de Simba ele encontra um porco e um suricato, Timão e Pumba, que quando vê o leão diz: esse cara vai nos comer. Então vamos convencê-lo de que ele não é leão. Hakuna Matata. Vamos viver de qualquer maneira. E o leão começa a comer larva. Lembra disso? O tempo passou e o macaquinho com um cajado, que devia ser pastor, chega no ambiente e diz a Simba, que agora já é um leão, mas que vive de maneira absoluta, e diz para Simba: eu conheço você. Você é Simba, você é filho de Mufasa. Tem um reino te esperando. E ele diz: não, isso é passado. E o macaquinho pega o cajado e dá uma pancada na cabeça. E aí o leão ruge. Porque por mais que tentam convencer você de que você não é quem Deus disse que você é, tem um leão aí dentro de você rugindo. Você está entendendo? Você é alguém que foi chamado para vencer. Desperta. E quando Simba vai beber água no riacho e ele olha para o riacho, ele vê a imagem de quem? Ele vê a imagem de quem? Do Pai. Porque é a imagem do Pai que nós devemos refletir. Ande com gente que torce por você. O grande desafio nosso, sabe o que é? São as nossas companhias. Mude as suas influências. Quem você lê, quem você ouve, com quem você anda, muda. Está na hora de nós irmos para outra fase da nossa vida. Vamos para outra etapa. Ampliando nossa mente, vivendo novos horizontes, tendo novas expectativas. Não vai dar para vivermos um novo caminhando com pessoas que não evoluíram. Permita que a sua mente vá para outra etapa dessa vida. Você vai morar na casa do rei. Qual é a voz que você está disposto a ouvir? Qual é a voz que você está disposto a acreditar hoje? A voz dos que não acreditam em você? A voz dos que debocham de você? A voz dos que só falam de pessimismo ou de coisas ruins? Hoje chegamos ao segundo dia. Para muitos é só o segundo dia. Para outros, já o segundo dia. O que altera essas duas palavras hoje é a perspectiva de cada um de vocês. Assim é a nossa vida, sabia? Como você se vê hoje, como você se enxerga na frente do espelho. Você sabe por que o leão é o rei dos animais? Ele não é o mais forte e ele não é o maior. O elefante pesa 50 vezes mais do que um leão. 50 vezes mais forte
50 vezes maior. Mas por que o leão é o rei dos animais? O leão é o rei das atitudes. Ele não olha para o tamanho do elefante. Ele parte para dentro do elefante e devora ele. É isso que a gente tem que fazer com os nossos medos, com as nossas angústias, com os obstáculos que estão na nossa frente. Olha para você hoje. Não seja menos do que aquilo que você foi criado para ser. Não olha para o tamanho do problema, não. Olhe para a capacidade que você tem de ser tudo aquilo que puder e quiser ser. Não esquece, o que começou pequeno, hoje é grande. Que tudo que é grande, um dia foi pequeno. E o que mudou o seu tamanho foi a sua persistência, foi a sua insistência em ser grande. Sabe por que o leão é o rei dos animais? Porque ele tem coragem. Hoje, ouvindo a história do leão aqui no escritório, e a gente entrou muito a fundo sobre o leão, uma coisa muito importante que impactou, que realmente me impactou, foi que o leão, o seu rugido é tão forte, que movimenta, que é capaz de movimentar as estruturas ósseas de outro animal. Consegue imaginar a vibração do seu rugido? A sua coragem, o seu olhar estratégico? Pois é isso que diferencia um pequeno animal que parece frágil por sua estrutura e por seu tamanho. Isso que faz ele ser grande. Não é onde você mora hoje, não olha para onde você está, não olha para o que você tem, não olha para o seu tamanho, não se sinta pequeno ou menor do que alguém. Olhe para a sua capacidade. E você é capaz. Você tem a mesma capacidade que qualquer um de nós aqui. Não esquece que tudo que é grande, gente, começou pequeno. E o que tornou o pequeno grande foi a insistência. Se você escolher as coisas fáceis da vida, prepare-se para uma vida dificílima. Mas se você escolher as coisas difíceis da vida, prepare para uma vida extraordinária. Seja oficialmente muito bem-vindo à nossa aula de número 2. Vem para essa câmera. Hoje a gente vai entender sobre estrela de Oswald, fundos de clareamento. Mas antes de começar, eu queria sacudir você, para que você entenda quem você é. Independente de religião, não tô nem aí o que você é, o que você segue, no que você acredita. Mas entenda uma coisa, você é capaz, você pode, você deve e você tem a capacidade que qualquer um tem de se tornar grande naquilo que você faz. Só que o seu olhar tem que mudar para você mesmo. Eu vou te desafiar hoje a te olhar no espelho e enxergar aquilo que você foi criado para ser. Lendo aí, gente, eu leio muito, assisto muitos vídeos e tem um vídeo que eu tô assistindo ao longo desses dias sobre os sete sentidos da vida, né? As 7 orientações, as 7 coisas que transformam a nossa vida e o nosso posicionamento. E vendo esse estudo, uma das coisas é a lei da atração, que eu tenho o poder de atrair aquilo que eu quero ser, certo? Mas a lei da atração, diferente do que vocês imaginam que é, eu vou atrair aquilo que eu quiser, certo? Mas o que você quer? Você tem clareza daquilo que você quer? Então eu tô aqui para abrir os teus olhos. Tem que entender o que você quer para atrair aquilo que você quer, certo? Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E você sabe o caminho que você quer seguir.
Só que todos os dias a motivação precisa ser acreditar naquilo que você quer. Eu vou acordar hoje porque hoje vai ser um dia extraordinário, vai ser o melhor dia da minha vida e eu visualizo aquilo que eu quero. Eu quero um salão cheio. Eu quero uma live com muitas pessoas. Quantas pessoas tem na aula hoje? 2.400 motivações para eu estar nessa aula. 2.400 motivos para eu estar motivada nessa aula. Então, são coisas que nos motivam. E eu quero que você, todos os dias, tente mudar isso na sua mente. Porque tudo que a gente pensa é automático e aquilo acaba virando o quê? Acaba virando piloto automático. Eu acordo todo dia com o mesmo pensamento, com o mesmo querer, com a mesma realização e tal. E aquilo que está acontecendo, e a vida está passando. E aquilo que você viu no vídeo ontem, que todos os dias é como se fosse uma mordida na maçã. E a maçã está indo, está sendo consumida, só que ela pode ser consumida por aquilo que te dá prazer e alegria, como ela pode ser consumida pelas coisas que não te causam nenhuma alegria, somente decepção, tristeza, porque você não pode, porque você não consegue, porque você não é capaz, mas a vida está indo. Então faça a sua vida da melhor maneira possível ser aproveitada, ser vivida de uma maneira feliz hoje no mundo. Olhe para quem você é. Pare de buscar a aprovação das pessoas. Não espere a aprovação de um cabeleireiro da sua cidade, pensando que ele vai dizer que você é bom ou ruim. É você quem? Você já tem a aprovação daquele que é dono do mundo. Ele já te aprovou. Então hoje você precisa buscar conhecimento para se destacar para sua aprovação, não para a aprovação de alguém. Vamos aprender? Papel e caneta na mão, porque a aula hoje promete. Nessa semana você vai se tornar um cabeleireiro e uma cabeleireira referência na sua cidade, estado e país, lotando a sua agenda, podendo faturar mais de R$10.000 por mês em até 4 meses, dominando técnicas e colorimetria. Quero que você entenda onde você está hoje. Quem caiu de paraquedas no meu conteúdo hoje, aqui no meu conteúdo, quero que você entenda aqui. Eu trabalho com 3 tipos de divulgação, 4, né? A gente está até no Google agora. É muito conteúdo mesmo, Instagram diariamente, Facebook, YouTube e Google. A gente lota todas as mídias. Você não caiu de paraquedas, você não apareceu aqui por acaso porque eu te encontrei, você não me encontrou. Isso aí é divulgação, é conteúdo. Se você já é meu aluno do gratuito, né, que a gente fala, você já segue os meus conteúdos, você já escalou esses degraus. Para que você entenda o nível de evolução que você está. Como que funciona o nível de evolução? Eu vou passar aqui algumas imagens rapidinho. Peraí. Aqui. Nível de evolução. O que é nível de evolução? Eu uso uma plantação como nível de evolução. Quando você pensa em algo, o que você quer ser? Um cabeleireiro, beleza, esse é o seu sonho. Para que os sonhos virem ações e atitudes, você precisa plantar, certo? Aí você plantou o seu sonho em uma terra fértil, que é a sua mente. Para que as coisas aconteçam, não adianta só plantar o seu sonho na sua mente, que é a sua terra fértil. Se você plantar aqui e não alimentar esse sonho, não se posicionar, regar, entender, né? Aqui, ó, trazendo para o nosso nicho. Se você quer ser cabeleireiro, você já tem um querer, você já tem um sonho. Plantou o seu sonho na sua mente, no seu terreno fértil. Mas se você não busca o conhecimento, essa planta não vai crescer, porque o conhecimento significa água para uma planta. Água, a gente tem que regar. É assim que a gente rega o nosso sonho. Com conhecimento, com atitudes, com ações. E aí você vai regando. E a planta vai brotando. Mas aqui a gente ainda não enxergou. Aí nasceu um brotinho de conhecimento e a planta cresce. Essa planta, que é você, que é o seu sonho, cresce e dá frutos. E esse fruto libera uma segunda semente. Porque quando um sonho é realizado, um novo sonho surge. E ele precisa ser regado, ser regado, ser regado, crescer, dar frutos e gerar um novo sonho. Ou seja, o ciclo da vida não vai te permitir parar de sonhar e isso é bom demais. Mas, aonde você está? Você está bem aqui. Você está regando. Vamos voltar. Volta.
Você já adquiriu conteúdo gratuito? Esse é o meu primeiro curso, que é de colorimetria, onde eu trago aqui nessa aula, uma aula que é do meu curso, tá? De uma maneira gratuitamente. E aqui é onde você está hoje, nesse workshop. Se fosse presencial, esse evento seria R$ 700 a R$ 1.500. Tudo depende, certo? Do tamanho, da quantidade de pessoas. Para um evento aí de 2.500 pessoas, a gente faria aí um valor de R$ 700. Quanto menor o público, maior o valor de cada pessoa. Hoje você está bem aqui no meio, ó, adquirindo esse conteúdo. Ou seja, cara, você vai aprender muito nessas aulas de 5 dias. Então aproveita cada minuto, não para não. Não fica aí olhando pro lado, dando bobeira, reclamando das conversas. Eu nem tô vendo, tá? Mas você precisa o quê? Regar. Regue a sua planta, regue a sua grama, corte a sua grama, cuide do seu quintal, que é a sua mente. Da mente da Letícia, cuida ela. Da mente da Brenda, cuida ela. Da mente do Rodrigo, cuida ele. Se eu ficar cuidando da mente de todo mundo, as minhas plantas vão morrer. Se eu comparar a minha planta com a planta da Letícia, eu não sei quanto ela está dedicando de tempo para cuidar, regar e melhorar aquela planta. Então a gente não pode comparar as nossas conquistas com as conquistas de alguém que tem mais. Ai, mas por que ela tem mais e eu não? Comparar dessa maneira. Eu preciso comparar assim. Pô, a Letícia conseguiu? Eu consigo também. Não, ela tem mais porque ela tem mais. Sabe por quê? Porque o tempo que você perde reclamando e comparando dessa forma, a planta da Letícia cresce ainda mais. Porque ela não está cuidando da vida de ninguém. E da planta de ninguém. Ela está cuidando da dela. Hoje você está aqui no meio. Muito conteúdo. E eu quero entender aqui, de 1 a 10 nos comentários, qual é o seu nível de comprometimento para cuidar da sua planta? Qual é o seu nível de comprometimento para aprender essas aulas práticas a partir de hoje? Ontem foi entendendo o que você quer, dominando os erros que você não pode mais cometer. Hoje é aprendendo na prática, na parte teórica da colorimetria, como neutralizar e conseguir os resultados lindos que a gente vê por aí. Mas eu preciso entender qual é o seu nível de comprometimento de 1 a 10. Qual é o seu nível de comprometimento? Quando a gente escreve, a gente ativa algo a mais aqui nesse lugar chamado cabeça, cérebro, pensamento. E aí a gente se compromete ainda mais. Coloca aqui, comenta aqui. Não está se comprometendo só comigo, está se comprometendo com 2.400 pessoas que estão aqui. Então, qual é o seu nível de comprometimento? Comenta, eu quero saber antes de começar essa aula. 100, 10, verdade, é nós, estamos dentro total, tô 1.000, 100, 10, 1.000, muito. Isso aí, eu não quero ver nenhum nível de comprometimento 8. Ó, 9 já não tá bom. 9 representa aí preguiça. Nível de comprometimento, 10. Se o nível de comprometimento não é 10, então nem fica perdendo teu tempo aqui. Vai perder 1 hora do teu dia precioso. Que quando a gente não se compromete, a gente não aprende. Quando a gente não se compromete, aí pra academia a gente não tem resultados estéticos, né? Eu não posso exigir ter um gominho. Hoje eu falei que dor aqui na minha barriga, acho que é um gominho querendo sair. Não é, porque eu não tô treinando. Eu não tô comprometida a transformar isso. Quando a gente não tem o nível de comprometimento, nem faz. Eu costumo ouvir do meu marido assim, ó. Quando eu vou treinar 1 vez por semana, né? Agora eu não tô treinando. Quando eu ia, ele dizia assim, nem treina então. Se é pra ser só 1 vez por semana, não vai dar mudança nenhuma. E é verdade, não existe comprometimento, como que vai ter mudança? Tá, gente? Essa semana, espere resultados. Mudança de pensamento, clientes novos. Você vai aprender a fazer mechas comigo, você vai se sentir mais confiante, você vai perder o medo e insegurança, você vai mudar o seu posicionamento, você vai dominar tonalizações, você vai recomeçar e você vai começar. Novas oportunidades. Espere esse tipo de mudança. Se você não tem expectativa sobre o que vai acontecer e acredita que isso não é para você, é porque não é. Porque a gente tem que visualizar aquilo que a gente quer. Visualiza mais confiança, perder medo, recomeçar, mudança de posicionamento, dominando tonalizações técnicas.
Ai, eu não aprendo, Débora, eu nunca aprendo. Como é que pode? É verdade, com esse pensamento aí ruim, que tu nunca aprende, tu nunca vai aprender. Porque a gente decide o que vai acontecer. A gente decide o que vai acontecer. Então, decida aprender na aula de hoje. Se você não entendeu até hoje colorimetria, hoje você vai aprender. Repita aí, hoje eu vou aprender colorimetria. Hoje eu vou dominar tudo que eu preciso. Vamos começar essa aula porque o bicho vai pegar. Cuida para não tomar água com tinta. Bom, resumindo aí, sou cabeleireira há 8 anos, trabalho nesse ramo e sou apaixonada por mechas. Hoje eu sou especialista em mechas e colorimetria, domino totalmente esse nicho. Se você me perguntar de alisamento, não domino alisamento. Se você me perguntar de corte, não domino corte, mas faço, não domino alisamento, mas também trabalho. Não domino maquiagem, não domino penteado, mas são todos cursos que eu fiz para ver se eu gostava, não surgiu aquele impacto. E eu decidi me tornar especialista depois de muitos cursos que eu fiz. Eu queria escolher um nicho, porque eu queria uma especialização, eu queria ser reconhecida por aquilo, eu queria. E hoje eu sou. Quando eu assisti o videozinho ali motivacional, né, gente, da história do Timão, Pumba ali, do Rei Leão, eu chorei, sabe por quê? Porque eu já ouvi de pessoas que eu não seria uma cabeleireira. De um cabeleireiro que eu auxiliei. Ele disse que eu tinha que desistir porque eu não sabia nem escovar um cabelo. Eu ouvi. E hoje eu chorei. Eu falei, eu vou me controlar para não chorar porque eu sou muito, muito emotiva. Sabe por quê? Porque eu venci. Eu consegui. E hoje eu estou aqui. E não estou falando isso para pisar em ninguém, mas para te mostrar que você não pode ser menos do que aquilo que foi criado para ser. Papel e caneta na mão, porque você precisa escrever aqui a nossa semente. Vamos dominar a colorimetria de uma vez por todas. Dominar esse mundo de cores. Eu vou pegar aqui o meu flip chart. Tu consegue pegar ali pra mim, amor? Colocar mais pra cá, mais ou menos. Eu acho que... não sei, vou puxar um pouquinho. Isso. Perfeito. Bom, vamos entender a colorimetria. A colorimetria nada mais é do que o resultado de cor que o seu cliente espera. Todo resultado de cor que está aqui nessa TV, todas essas cores e fundos de clareamento, é colorimetria capilar. É só mechas? Claro que não. Colorimetria é qualquer resultado de transformação de cor que a gente entrega para o cliente. Colorimetria é cobertura de brancos, ruivos, vermelhos, amarelos, cor-de-rosa, todas as cores. Colorimetria é tudo isso e muito mais. Colorimetria é entender que o fundo de clareamento 8 é representado pelo 834 ou 843. Colorimetria é entender que essa cor tonalizada foi 77, que neutralizou o fundo de clareamento 7, que é representado pelo 7.4. É entender que se eu aplicar uma técnica abrindo mais o fundo de clareamento, alcançando o fundo 10, ele vai do platinado a um perolado, do perolado a um platinado. Mas se eu precisar devolver o amarelo para o cabelo, eu preciso devolver um 9.3, um 8.3. Colorimetria é fazer sem medo e entregar o resultado exatamente que a cliente pediu. E se algo der errado, saber corrigir. Técnica é o que a gente vai aprender amanhã. Mas antes da técnica, eu preciso entender a cor. Vamos lá? Vamos primeiro entender essa estrela fantástica. Quem participou do meu aquecimento da semana passada sabe que a estrela de Oswald, ela carrega em si... Aliás, eu posso até escrever aqui na TV, eu acho que vai aparecer. Ela carrega as suas 3 cores primárias. As 3 cores primárias nada mais são do que as 3 cores que já existem no universo. Hoje, falando de cabelo, são as 3 cores existentes no cabelo. São as cores primárias. O vermelho, o azul e o amarelo. Partindo das suas 3 cores primárias, que são as cores que já existiam, elas não foram criadas a partir de nenhuma outra, as cores primárias criaram e desenvolveram na junção de 2 as cores secundárias. Por exemplo, aqui eu tenho no copo as 3 cores primárias.
As cores que você enxerga na estrela, elas são representadas pelo número que vem após o ponto nas caixinhas. Mas eu utilizo essas cores também nos fundos de clareamento. E eu vou dar o exemplo para vocês logo mais aqui mesmo nos copos. Como que a Débora aprendeu colorimetria? Fazendo 1 milhão de cursos, então eu vou ter que fazer 1 milhão de cursos. Gente, eu posso dizer que de todos os cursos que eu fiz de colorimetria, muitos deles ensinavam marcas. E o que eu quero ensinar para vocês não é marca. Hoje eu sou embaixadora da Mixiuse, mas a colorimetria tem que independer de marca. Por quê? Hoje eu represento Mixiuse. Por mim, todo o mundo usaria a Mixiuse porque eu amo essa linha. Mas a colorimetria não está ligada a marcas, porque se você se prender a uma marca, você acredita que só vai ter aquele resultado com aquela marca. E isso é uma mentira, você vai ter o resultado com o seu conhecimento. E colorimetria não é marca, é conhecimento. Certo? Então, tira da tua cabeça qualquer coisa aí, ou qualquer intenção que você acha que exista aqui. Não existe. Existe o quê? Um conhecimento que tem que ser repassado para vocês. Aqui eu tenho as 3 cores primárias. São 3 cores existentes no universo e, partindo delas, existem todas as outras cores, a paleta de cores. Aqui, na minha mão, eu tenho o sistema RYB de cor, que ele é conhecido como sistema de cor universal, certo? Então, o sistema RYB de cor, ele é usado na colorimetria capilar, mas ele não é a colorimetria capilar. Ele é a colorimetria universal. Eu uso o sistema RYB de cor, que são as 3 cores primárias, na matemática de criação de esmaltes, maquiagem, tinta de parede, coloração, produtos cosméticos e tantas outras cores que existem, certo? No sistema RYB de cor. Mas ele foi introduzido dentro do sistema capilar e ele veio auxiliar o nosso sistema de colorimetria, ajudando nos resultados. Então, aqui eu tenho as 3 cores primárias. Partindo delas, todas as outras cores vieram a existir. Eu sei que se eu colocar o amarelo e o vermelho, que são 2 cores primárias, eu crio uma cor secundária, que é o laranja. Se eu coloco o azul e o amarelo, eu crio uma outra cor secundária, que é o verde. E se eu colocar o vermelho com o azul, eu crio uma outra cor secundária, que é o roxo. Essas cores são únicas e não foram criadas por nenhuma outra cor. Essas cores são secundárias. É a matemática exata de 50% de cada cor primária, eu tenho uma cor secundária. Quando eu olho para essas cores e visualizando a estrela, eu preciso entender que aqui eu tenho todo número após o ponto. E aqui eu vou dar um exemplo. A estrela, ela é conhecida como o vermelho número 6 em algumas marcas. E outras marcas, ela é conhecido o vermelho como uma letra. Em algumas marcas, o azul é o 1, o amarelo é o 3, o laranja é o 4, o verde é o 7 ou o 9 e o roxo irisado, ele é o 2. Então, a gente vai colocar aqui, já tem a numeração aqui, ó, na TV, das cores primárias e secundárias. Quando eu falo de cores terciárias, daí a gente fala sobre paleta de cor. Vamos ver aqui, ó. Se você olhar aqui, eu tenho uma paleta de cor. Do azul, a sua diluição criou as cores de violeta, azul violetado e violeta avermelhado, vermelho, violeta. O amarelo, na junção do amarelo com o azul, eu crio o verde. Do amarelo com o verde, eu crio o amarelo esverdeado. O vermelho com o amarelo, eu criei o laranja. O laranja com o vermelho, eu crio o vermelho alaranjado.
E assim são as cores terciárias. Mas na colorimetria capilar eu vou te dar uma boa notícia. Tu só tem que se preocupar com essas cores dentro da estrela, certo? As cores mais utilizadas na estrela de Oswald são as cores primárias e secundárias, que eu vou destacar bem aqui para você. Então, todo número que tem na estrela é representado pelo número após o ponto das caixinhas. Tu pega as caixinhas para mim ali na tua mesa, B. O vermelho, ele é o ponto 6. O laranja, ou violeta, como ele está ali, ele é o ponto 2. O azul, ele é o ponto 1. O verde, ele é o ponto 7. O amarelo, ele é o ponto 3. E o laranja, ele é o ponto 4. Então, eu sei que se ele é o ponto 3, ele é representado pelo número após o ponto. Aqui eu tenho um 6.1. Sabendo que do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, antes do ponto, ó, aí vem o ponto. 8 ponto, aliás, 7 ponto, 8 ponto, 5 ponto, 4 ponto, 3 ponto. Quando o número na caixinha carrega o número ponto 0, ele é uma base pura. Quando ele é o número aqui representado na caixinha 6.1, ele não é mais uma base pura. Na sua composição, ele carrega 50% de base e 50% de cor, pigmento. Quando eu vejo um 6.1, a sua base é um loiro escuro e a sua cor de neutralização e reflexo, nuance, que a gente fala reflexo, né? Reflexo e nuance é o 1. E o 1 na estrela é o azul. Então, aqui nessa caixinha de 6.1, eu tenho azul na sua composição. E você logo vai entender por quê na soma dos fundos de clareamento. Quando eu vejo um 7.4, ele é o quê? O 4, ele é uma cor secundária, que é o laranja. Então, se eu vejo um 7.4, eu entendo que a sua base é mais clara e o seu reflexo é laranja. Aqui eu tenho 50% de base loiro médio e eu tenho 50% de reflexo alaranjado. Ou seja, aqui eu tenho um cobre, um alaranjado. Mas se eu coloco um 7.4 sobre um cabelo, querendo deixar esse cabelo ruivo, sem entender o fundo de clareamento, o cabelo não vai ficar ruivo. Ele pode ficar vermelho. Por quê? Porque às vezes você coloca uma cor ruiva, que é o alaranjado, sobre um cabelo que tem a base 5, usando uma oxidante baixa, de volume 10. E a gente já vai entender por que precisa mudar a oxidante. Quando eu faço mechas, o pó descolorante ele é responsável por alcançar o fundo de clareamento. Quando eu faço uma coloração, a oxidante é responsável por alcançar o fundo de clareamento. E a gente vai entender ao longo dessa aula, fazendo entrar na nossa cabeça. Então, todas essas cores bonitas que você enxerga aqui, aqui eu tenho as cores primárias e aqui eu tenho as cores secundárias. E você já vai entender porque precisa entender essas cores. Elas são todo número após o ponto. Sempre que você vê uma caixa e ela vem 6.1, o 1 é a estrela. 8.3, o 3 é a estrela. É a cor que está na estrela. 7.44 é a cor que está na estrela. Quando multiplica seu número, representa a intensidade de cor. 4.4, laranja, muito laranja. Amarelo, aliás, 3.3, dourado, intenso. 11, acinzentado, intenso. 66, vermelho, intenso. 666, vermelho, muito intenso. Quando os números se repetem, significa a intensidade daquela cor, certo?
Todo número, após o ponto, representa as cores da estrela. E como que eu sei a cor que vai refletir? Por exemplo, eu quero, então significa, Débora, que o 9.2 eu vou deixar o cabelo roxo? Não, porque aí entra a grande sacada dos fundos de clareamento. Quando eu vejo a estrela, eu vejo assim, primárias e secundárias. Quando eu vejo os fundos de clareamento, eu posso usar a mesma paleta, só que eu uso assim. Aqui eu tenho os fundos de clareamento que todo o cabelo revela. Vermelho, laranja e amarelo. Porém, eu tinha um copo que eu estava tomando água, vou pegar aqui. Aqui eu tenho um amarelo intenso e aqui eu tenho um amarelo diluído. Os fundos de clareamento, eles funcionam mais ou menos dessa forma. Diluição de intensidade. Aqui eu tenho as neutralizações destes fundos. Quando eu olho para a estrela e eu quero entender o número após o ponto, eu olho assim, certo? Cores primárias e cores secundárias. Quando eu olho os fundos de clareamento, eu coloco as cores quentes de um lado, que são as cores vermelhas e a sua diluição de alaranjado e amarelo, e as cores frias de outro lado. Quando? Vou virar a página. Aliás, eu vou só colocar para o próximo slide. Aqui. Aqui eu tenho os números de fundos de clareamento que a gente consegue ver nos cabelos. Ignore do 4 para 1, porque são intensidades muito semelhantes de vermelho. A gente não usa. Então, você tem menos 5 fundos para se preocupar no seu dia a dia. Quando eu vejo fundo 5 de clareamento, significa que o cabelo ele abriu vermelho, vermelho, vermelho. Só que aqui eu vejo um vermelho intenso. E no cabelo, eu vejo um fundo de clareamento assim. Coloquei até bem grande. O fundo de clareamento de um cabelo é assim. Aqui eu tenho laranja. Aqui. Um laranja. Aqui eu tenho laranja. Ele fica diferente, tá? Aqui ele é laranja, avermelhado. Aqui é um laranja amarelado. Só que o fundo do cabelo no cabelo, o fundo de clareamento no cabelo é diferente. Por isso que eu preciso visualizar. Tem que ser mais visual do que aula. Quando a gente, no dia a dia, vê o cabelo, a cor que eu enxergo do fundo de clareamento, ele não é esse laranja aqui. Mas é a cor que representa. O cabelo não fica laranja assim. Mas é a cor que representa. Então, a gente precisa entender que os fundos de clareamento, eles só vão ser aprendidos se aplicados. Se você assiste a aula, não aprende e acha que não sabe, é porque nunca tentou. Fundo de clareamento é do 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O fundo de clareamento 5, ele é representado pelo 5.6. Por que 5.6? Sabe como é que a gente entende o fundo de clareamento? Voltando para a estrela. O fundo de clareamento 5, ele é bem vermelho. Então, na estrela, ele é representado pelo 5.6, porque o 6 é vermelho. O fundo de clareamento 6, ele é representado pelo 6.4. Por que 6.4? Porque o fundo de clareamento 6, ele é representado pelo, 6.64. Ele é representado pelo vermelho, alaranjado. Ele é vermelho, mas ele tem em sua composição 30% de alaranjado. Quase nem aparece
o laranja, mas ele é laranja. O 7, ele é representado pelo 7.4, que com a ajuda da estrela, eu sei que o 7 é o fundo de clareamento. Respeita o fundo. 7.4, que é o alaranjado. O 8, ele é representado pelo 8.43. Por quê? Porque ele recebe o alaranjado mais amarelo. Como que eu sei que ele é 43? Porque o 4 na estrela é alaranjado, porque o 3 na estrela é o amarelo. E esse fundo, ele é alaranjado, amarelo. Então, ele representa este número. E você já vai saber porque precisa entender o número que ele representa. O 9, ele é o 9.3, ou seja, amarelo. Na composição do fundo de clareamento 9, eu não posso enxergar nenhuma lembrança de alaranjado. Ele tem que ser 100% amarelo. O 10, representado por esse copo aqui, ó. Ele é um amarelo diluído, porque eu coloquei o quê? Água. A sua diluição de cor vai para, 10, que é o fundo, ponto 03, que é representado pelo quê? Amarelo mais branco. 70% de amarelo, eu enxergo o amarelo, mas 30% de branco em sua composição, diluindo o seu tom, mudando a intensidade do 9 para o 10. Quando eu vejo um cabelo que ele está bem branquinho, ele ainda não é branco, sabe por quê? O fundo de clareamento ele não é alterado para o branco nunca. Ele fica amarelo em sua diluição, mas ele não fica branco. Então, eu só quero mostrar para vocês que todo fundo de clareamento aberto é quente. Todos eles carregam essas cores aqui, ó. Vermelho, representado pelo 6, alaranjado, representado pelo 7, amarelo, representado pelo 9 e amarelo e branco, representado pelo 10. Aqui, eu tenho os fundos de clareamento e suas neutralizações. As neutralizações, elas são frias. E a neutralização do frio é quente. Quando eu coloco uma cor sobre a outra, eu crio uma neutralização. O que é neutralização? É a escala de tons em marrom. Eu vou transformar aquela cor em um marrom e sua intensidade de fundo. Por exemplo, se eu tenho fundo 6 e coloco, qual que é a neutralização do 6? Como assim? Se eu sei que o 6, ele é representado pelo 664, eu tenho que buscar a cor que está à frente da estrela que vai neutralizar o 6, que representa o vermelho. Por exemplo, o 6, ele é o vermelho. Toda cor que na estrela ou no círculo cromático, que é redondinho, toda cor que está à frente é a cor de neutralização. O 6, ele é neutralizado pelo verde. O amarelo, que tá aqui, ele não é neutralizado pelo verde, ó. Vocês percebem que não tem caminho aqui? Ele é neutralizado pela sua cor que está à frente, que é o violeta. O alaranjado, que tá aqui, ele é o número 4. E ele não pode ser neutralizado pelo verde, porque fica torto, ó. A estrela, ela é neutralizada pelo azul. O alaranjado, ele tá aqui, ó. Às vezes a gente se atucana, meu Deus, como é que eu tiro o laranja desse cabelo? Como é que eu tiro o laranja desse cabelo? Para tudo. Pensa. Vou pra estrela. Olha pra estrela. O cabelo tá laranja, meu Deus, era pra ficar loiro e ficou laranja, meu Deus do céu. Aí você para tudo e olha pro laranja da estrela. E pensa, como que eu tiro esse laranja? Vou botar roxo. Não vai dar certo. O cabelo vai continuar laranja. Eu preciso da cor que está à frente dela para neutralizar essa cor.
o laranja ele só consegue ser neutralizado pelo azul. Se eu colocar violeta sobre o laranja, vai faltar cor. Vamos entender isso nos números da matemática agora? Vamos entender? Vamos lá. Essa é a parte mais legal. Peraí, ó, então, toda essa estrela aqui, eu sei que se eu botar o cabelo abriu o fundo de clareamento laranja e eu preciso colocar uma neutralização, eu preciso tirar aquele laranja, eu vou colocar o 1. O cabelo abriu amarelo, eu preciso colocar qual cor? O violeta, que é representado pelo 2. O cabelo abriu vermelho e eu preciso tirar aquele vermelho, ela quer chocolate. Quando a cliente quer chocolate, eu tenho que neutralizar a cor. Neutralização de cor é alcançar a escala de marrom. Marrom é neutro. Marrom é neutro. O marrom não é quente e o marrom não é frio. Se eu quero um marrom quente, é um marrom avermelhado. E aí ele não é mais neutro. Ele não representa a neutralização. Quando eu quero tirar o vermelho, ó, a cliente tem coloração no cabelo, o cabelo alcançou o fundo vermelho de clareamento e ela não queria. Então, que cor que eu posso colocar para deixar ele loiro? Em primeiro lugar, ele não vai ficar loiro, porque ele abriu muito quente. Mas você consegue neutralizar aquela cor para que o vermelho não apareça, para que fique só marrom. E o marrom é neutro. Então, quando você coloca o verde sobre o vermelho, ele fica neutro. Neutro é a cor que está centralizada no meio da estrela. Verde com vermelho é neutro. Tu consegue pra mim um copo, tá ali. Tem mais copo. Esse. Então, vamos fazer uma neutralização bem aqui pra você entender? O que é neutralização? É a mistura das 3 cores primárias. O azul, o vermelho e o amarelo. E aí eu criei uma cor neutra. Isso é uma cor neutra. Neutra não é amarelo, não é verde, não é vermelho. Ela está centralizada entre todas as cores. O marrom, ele é a junção da escala. Ele é a junção das cores primárias. Então, como que você neutraliza uma cor laranja? Usando o azul. Porque o azul, se eu misturar com o vermelho, que o laranja tem, com o amarelo, que o laranja tem, ele fica marrom. Tu me alcança uma folha em branco, lê. Que na câmera não tá aparecendo marrom ali. Eu quero só fazer as 3 cores na folha. Então, quando a gente fala de neutralização, eu tenho que ter naquela composição a junção das 3 cores. Se eu coloco uma cor errada, vai ter uma sobra de cor. Vou pintar com o dedo mesmo. Deixa eu ver aqui. Vou botar o amarelo. Os meus alunos da colorimetria têm isso, né? Eles brincam de ser criança. Quem sabe faz ao vivo, né? Quem já ouviu essa coisa aí? Ó. Tem que ter mais amarelo aqui. Aí, agora ficou laranja. E agora eu coloco... Aí, ó. Criamos o marrom. Aqui eu tenho marrom, tá? Então, essa é a cor que está bem aqui no meio da estrela, centralizada. Quando o cabelo abre alaranjado e eu coloco o violeta no fundo de clareamento laranja, consegue entender que o violeta ele tem azul, mas ele também tem vermelho. E aqui no laranja eu já tenho vermelho, porque o laranjado, o fundo de clareamento, ele é representado pelo vermelho e pelo amarelo, e aí criou laranja. Se eu coloco o azul
e o vermelho sobre o laranja, que é representado pelo violeta, eu vou ter uma sombra de cor vermelha. Se eu coloco o azul sobre o laranja, eu não vou ter essa sombra, porque o azul é a única cor que falta na junção dessas duas para a criação da neutralização, que é o marrom. E em números isso, a gente entende de uma maneira mais simples. Certo? Ó, esse é o marrom, certo? É a mistura das três cores primárias. Eu vou fazer de novo porque parece que o pessoal não estava vendo. Quando eu pego o vermelho aqui, que é representado pelo 6, misturo com o amarelo, eu crio o laranja, que é representado pelo fundo de clareamento 4. Aqui eu tenho um laranja. O cabelo abriu laranja. E eu coloco sobre o laranja o irisado. Sabe o que acontece? Não vai deixar de ser vermelho. Ele vai continuar sendo vermelho alaranjado. Porque vai ter uma sobra de vermelho. Quem lembra que para fazer o roxo eu tenho vermelho e azul. Para neutralizar o laranja do fundo de clareamento da cliente, que é igual ao meu cabelo, é o fundo 7, eu preciso do azul. Porque quando eu misturo as três cores primárias, eu crio a neutralização e o marrom é neutro. Então, na colorimetria capilar, a neutralização é uma escala tonal de marrons mudando as suas diluições. Por exemplo, o fundo de clareamento 6 é um marrom escuro, o fundo de clareamento 7 se torna um marrom médio, o fundo de clareamento 8 um marrom bege, o fundo de clareamento 9 um bege marrom, o fundo de clareamento 10 um marrom clarinho. Mas todos eles são marrons, porque a neutralização é composta pelas três cores primárias. Agora eu vou colocar aqui, para criar um marrom puro, que é neutro, a cor que falta, que é o 1. Então, se o cabelo, ele abriu no fundo 7 de clareamento, que é o laranja, que é uma das cores que a gente mais usa para as morenas iluminadas, que é a minha cor, e eu quero neutralizar essa cor, eu tenho que usar qual cor que neutraliza ela? Vou pegar outra cor de caneta. O fundo de clareamento abriu 7. Eu uso o 7.1 para neutralizar. Porque o 4, na estrela, ele é representado pelo vermelho e pelo amarelo. E para que eu tenha uma escala de marrons, eu tenho que usar a única cor que falta dessas três, que é o azul. E quando eu junto o 4, que é o laranja, com o azul, eu crio um marrom. Usando uma medida exata, eu vou criar um marrom neutro. Pego o azul e coloco sobre o laranja. E aí a transformação de marrom começa a surgir. E eu neutralizo aquele calor. E aí eu crio o marrom perfeito. Deixa eu passar aqui no cantinho. Bom mesmo é no vidro, mas aqui você já consegue ver a cor. Aqui eu tenho o marrom. Quando você neutraliza um cabelo, significa que naquela cor tem as três cores primárias. Então foca nisso, tá? Vamos fazer aqui na matemática para que você entenda. Os fundos de clareamento são reconhecidos, então, por essa numeração. Anote se você quiser, que é super importante. Em qualquer lugar, o fundo de clareamento sempre será esse. As cores da estrela são representadas por essa numeração e os fundos de clareamento pelo número inicial e, após o ponto, pelos números que são representados pela estrela, para que a gente consiga entender a sua neutralização. Vou passar para a próxima foto. Quando eu vejo que o fundo de clareamento é 8, aqui, que é o amarelo laranjado,
ele não é só o fundo 8, ele é o fundo 8, 43. E eu preciso saber que ele é o 43, porque eu vou lá na estrela e eu sei que o 4 da estrela é neutralizado pelo 1, que é o azul. O 3 da estrela é representado pelo 2, que é o irisado. E o fundo de clareamento é 8, então a base utilizada tem que respeitar o fundo para conseguir a neutralização correta. E a gente vai entender isso aqui. O cabelo, você quer fazer um loiro perolado. O loiro perolado, ele tem na sua composição, o que é o loiro perolado? O perolado, ele lembra um amarelinho, mas ele não é amarelo, ele é nude, ele é neutro. Na verdade, o perolado, ele não é platinado e ele não é amarelo, ele é nude. Ele é marrom, sabia disso? Quando ele se torna bege, ele entra na escala de marrons e a sua diluição de tom. Vamos fazer a matemática aqui. O cabelo, para ser perolado, ele tem que abrir um fundo de clareamento 8 ou um fundo de clareamento 9 ou um fundo de clareamento 10. O fundo 8 ele é representado pelo 8.43, o fundo 9 pelo 8.3 e o fundo 10 pelo 10.03. Certo. O que você usava até hoje para deixar um cabelo perolado era a cor 9.1. É ou não é verdade? Eu sei, eu também. Eu usava o 9.1, era uma cor para conseguir o mesmo resultado em todos os cabelos, mas não dava certo. Por quê? O 9.1, ele não é, em algumas caixinhas ele é chamado de loiro perolado, mas ele só é loiro perolado se você respeitar o fundo, se você alcançar a cor certa, porque se você não alcança, você não tem o resultado de perolado. Para fazer um perolado, ou você tem que entender, ó, a cliente ela quer um pouquinho mais dourado. Aí você deixa uma sobra de dourado, que eu vou ensinar aqui. A cliente quer um pouquinho mais perolado mesmo, nude. Aí você tem que tirar o dourado, tirar o frio e deixar só nude. Nude, neutro, não é frio. Neutro, não é quente. Neutro, é neutro, tá? Sabe morno? Morno não é frio, mas também não é quente. Ele é morno, ele tá no meio, ele tem a soma de ambos para ter o seu resultado. Então, quando você quer fazer um perolado, um cabelo neutro, uma neutralização sobre essas cores, não é usando o 9.1 que você vai conseguir neutralizar todos esses fundos. Quando eu olho para o fundo de clareamento 10, eu sei que na sua composição eu tenho que usar qual é a cor de base? 10. Então, na caixinha tem que estar escrito 10. Isso é respeitar a base, respeitar o fundo. O fundo é a mesma cor da caixinha. O cabelo abriu bem loiro, branco. Então, tu procura uma caixinha que esteja escrito 10. 10, não é 9, não é 8, é 10. Tudo depende do resultado de cor, claro. Aqui eu tenho um 10. O 3, ele é representado pelo irisado. Aliás, o 3, ele é amarelo. E a cor que neutraliza o amarelo, qual é a cor? Voltamos para a estrela. Qual é a cor que vai neutralizar e vai deixar esse amarelo neutro? É o azul? Claro que não, gente. Sabe por que tanto cabelo fica esverdeado? Porque assim, ó, o cabelo ele abriu amarelinho. E aí você, na crença de que vai deixar ele bem branquinho, coloca o 1. E aí o 1 vai fazer o cabelo ficar verde. Se o cabelo tá muito amarelo e você coloca o 1 sobre ele, amarelo com azul fica verde. Se você quer neutralizar essa cor amarela, eu quero tirar essa cor amarela. Primeiro, sobre ele, você tem que colocar
tem que comunicar, tem que colocar as mesmas cores para que se revele o marrom. O marrom bege, que vai ser bem clarinho. Então, para neutralizar o amarelo, eu tenho que usar qual é a cor? O vermelho? Não. O azul? Não. É a cor que está à frente dele, o violeta. O amarelo, ele é neutralizado pelo violeta. Então, na caixinha eu tenho que ter o quê? Ponto 2, que é o violeta. Débora, eu não quero neutralizar... Aliás, a gente só vai falar sobre neutralização e depois sobre esfriamento, deixar platinado, tá? Aqui eu neutralizo e deixo o cabelo bege. O 8.3 é a mesma coisa. Aliás, desculpa, aqui eu botei 8, mas é 9, tá? Aqui, ó. 9. O fundo 9 é representado pelo 9.3, que é amarelo. Aqui, quantas pessoas estão comigo aí? Estão vivos aí? Quantos? Tá quantos? 2.800. Ó, aumentou nosso público, 2.800 pessoas. Estão entendendo? Normal, normal. Gente, quando você diz assim, ó, tá travando, não é aqui, tá? Entenda que toda a internet mundial está localizada aqui, ó. Dr. Lócio 400. É a sua internet local que trava, tá? Então, não é a internet aqui. Quando trava para um e não trava para o outro, obviamente é a internet local, tá? Então, aqui tá tudo certo. Bom, então, voltando aqui. Eu sei que se eu abrir o fundo 10, eu tenho que colocar um 10.2 e não 9.2, não um 8.2, porque eu vou escurecer esse tom, não deixar neutro. Quando abro o fundo 9, que é representado pelo 9.3, eu sei que a cor antes do ponto tem que ser o 9, igual tá aqui na caixinha. Que eu peguei antes, não sei onde tá. E o que neutraliza o 3? O que neutraliza o 3 é o 2. Aqui eu tenho um 8.43, que tá aqui. Que é o fundo de clareamento 8, que é o amarelo intenso, que é o amarelo laranjado. Quando eu vejo um amarelo laranjado, eu não posso botar um 9.1 aqui, porque a base 9.1 foi criada para ser colocada sobre o fundo 9 e não sobre o fundo 8. Vai faltar força para ter a neutralização certa. Quando abre essa cor, eu tenho que colocar uma base. Então, eu coloco a base 8, porque o fundo é 8. Mas a neutralização das cores que o cabelo revela tem que ser exatamente as cores que estão à frente da estrela. Que aqui nesse caso é... O que neutraliza o 4? Que é o laranja? O 1. O que neutraliza o 3? Que é o amarelo? É o 2. A estrela é a sua direção. A Débora não é mais inteligente que vocês. Muito pelo contrário. Eu tenho déficit de atenção. As gurias falando aqui atrás, quase que eu fiz assim, ó. Porque eu não consigo prestar atenção no que eu faço aqui e no que os outros falam lá. Ou no passarinho que parou na janela, ou na criança que chorou aqui do lado. Eu tenho déficit de atenção seríssima. Mas isso aqui é exato, é cálculo exato. Não tem erro. A direção tá ali, ó. Tudo tá ali, tudo tá ali. O fundo de clareamento é através dela, a cor de neutralização é através dela, o resultado de cor é através dela, o esfriamento é através dela. Vamos entender como esfriar agora? Se eu sei que o 10.3 vai neutralizar a cor que está aqui, se eu coloco um 10.1, eu consigo deixar esse cabelo platinado? Não. Por quê? Não tem nenhuma cor que vai neutralizar o 3. Só o 1 neutraliza o laranja e não o amarelo. Se eu coloco o 10.1 sobre um fundo 10, ele não vai ficar platinado. Ele vai lembrar um dourado claríssimo, levemente esverdeado. Mas, se eu coloco um 10.21... ou um 10.2 mais um 10.1, eu consigo a cor de platinado. Por quê? Porque o 2 neutralizou o 3 e sobrou o 1. E eu consigo essa cor aqui. Loiro claro acinzentado. Eu preciso neutralizar a cor que tem
para sobrar a cor que eu quero. Aqui, o 9,2. O cabelo abriu com fundo 9 e ele revela o 9,3. E eu coloco sobre o 9,3 o 9,1, que é o coringão, todo mundo usa. É mesmo, que legal. Mas o 1, ele neutraliza o 4 e não o 3. Ou seja, neste cabelo, eu tenho um 9,13. O que isso significa? Significa que eu tenho um pouco de azul acinzentado e eu tenho uma sobra de amarelo. Porque se ninguém neutraliza o amarelo, ele sobra no cabelo e ele permanece aparecendo. Aqui eu posso dizer que eu tenho, então, né, aplicado sobre o 9,3, aqui um loiro perolado dourado. Quando a gente quer que sobre um pouquinho mais de dourado, aí eu coloco o 9,13. Se eu não quero que sobre dourado, eu preciso colocar sobre este cabelo um 9. A cor que neutraliza o dourado e a cor que eu quero que apareça. Então, o 2 neutraliza o dourado e o 1 sobra. É você quem decide o que sobra nessa cor, nesse fundo. 9,1 vai deixar esse cabelo dourado, porque sobrou o amarelo. 9,21 vai sobrar o cinza e esse cabelo vai ficar acinzentado. Loiro, claro, acinzentado. Quando você quer que o cinza fique chumbado, platinado, você vai fazer a seguinte matemática: 9,2 mais 9,11. O 2 neutraliza o 3 e sobra o cinza intenso. E o cabelo vai ficar acinzentado. Vamos para o 8, fundo 8? O fundo 8 de clareamento, ele é representado pelo 43. Sabendo disso, o 8,12 neutraliza e deixa o 8 bege, marrom. Mas eu quero que ele fique claro, que sobre mais cor. Então, eu coloco o 8,12 sobre o 8,43 e na soma do 12 eu aumento mais uma caixinha. Pode ser um 8,1, deixando o cabelo levemente acinzentado, ou pode ser um 8,2, deixando o cabelo bege rosado. Quem aí já... eu quero fazer aquele loiro que lembra um rosa, mas não é rosa. Parece o cabelo de uma Barbie. É exatamente essa cor que é utilizada. É utilizada a neutralização de cor e a sombra de lilás. Não vai deixar o cabelo roxo, nem deixar o cabelo rosado, mas vai lembrar um loiro rosado, um loiro de Barbie, um loiro de boneca. Quando eu quero que sobre, na minha matemática total, eu preciso somar o fundo, a cor aplicada e a cor desejada. A cliente quer um 9,11, não é o 9,11 que eu passo, eu preciso entender a cor que está. Se está um fundo 8, não vai ficar 9,11, vai ficar 8,11, mas a sua base vai ser mais escura. Quanto maior o fundo de clareamento, melhor o resultado de loiro. Ou seja, a cliente quer um loiro bem clarinho, não adianta abrir fundo 8, gente, que ele não vai ficar bem clarinho. Vocês vão conseguir neutralizar, mas ele não vai ficar bem clarinho. O cabelo abriu um fundo 7, que é representado. Podem tirar foto aí. Tirem foto. Não, vocês não, tô falando com eles. Ó, o cabelo abriu, falamos dos loiros. 6 e 7. Vamos aprender a fazer marrom? Vocês nunca vão esfriar um cabelo vermelho e laranja. Nunca. Então não se sinta culpado se você não conseguiu fazer. Não, é porque não dá. Mas vocês conseguem neutralizar essas cores e tirar o vermelho. Antigamente o cabelo laranja e vermelho era um erro químico. Hoje em dia ele é o tom que se reflete nas morenas iluminadas. Inclusive eu uso muito e aqui no salão a gente faz. A cada 10 clientes pode-se dizer que 5 ou 6 fazem. Porque as morenas, as cores mais vibrantes estão em alta. Mas a cor laranja não é mais um erro químico porque existe a sua neutralização. E isso sempre existiu, mas a gente não sabia usar a nosso favor. E hoje é utilizado da melhor maneira possível. Então o 7,4, ele
É simples a sua cor de marrom. Como que eu faço para deixar o 7.4 marrom? É só usar o 7.1, gente. O 7.1, ele não é um loiro acinzentado. Aliás, ele é o loiro acinzentado da caixinha, mas ele tem o poder de neutralizar essas cores. A cor laranja. E aí você vai deixar o cabelo neutro, vai deixar o cabelo marrom, marrom claro. Quando você quer deixar o fundo 6 marrom, não adianta colocar um 6.2, um 6.1. Sabia que o 6.1 não vai deixar o 6 marrom? Por quê? O que neutraliza o 6? O 6 ele é representado pelo 6,46. Ai, desculpa, 6,64. Aqui, 6,64, que é o vermelho alaranjado, certo? Para a coisa. Então, se eu colocar só o 6.1 sobre o 6, que é o fundo de clareamento vermelho alaranjado, eu vou neutralizar só o alaranjado. E o cabelo vai continuar marrom avermelhado. Para neutralizar o 6, eu tenho que usar o verde. O verde entra em ação. E eu uso um 6.7 mais um 6.1. E eu consigo o marrom escuro, gente. Sabe aqueles marrom lindo que a gente vê? É essa soma. É simples. E nessa matemática, o que a gente tem que entender é que todo resultado de cor está direcionado à estrela. Quando vocês olharem os fundos de clareamento a partir de hoje e vocês enxergarem um fundo 7, vocês não estão vendo só o 7. Vocês mentalizam que o alaranjado na estrela é 4. Então esse fundo é 7,4. Quando você abre a mechinha do cabelo, e no cabelo, amanhã a gente vai fazer... Aliás, amanhã a gente vai fazer um contorno, né? Uma técnica prática e linhas de divisões. Na quinta-feira vai ter a nossa aula mais fantástica, que é a aula de aplicação completa da técnica Morenas Iluminadas. Eu vou fazer amanhã o cabelo da Letícia, que tá aqui na minha frente. A Letícia, ela é cacheada, mega cacheada. Mostra aí teu cabelão, Lelê. Dá um tour aí, passa bem rapidinho aqui na frente, ó. Deu, viu, não viu, azar. Volta agora. Não, vem devagarinho, que fica de costas mesmo. Isso. Ó, a Lê tá tímida, ficou até vermelha aqui, né? Ó, o cabelo da Lê é cacheado, tá? O cacheado, se não tá... Ela tava com coque, tá? Ela soltou agora. É bem cacheado. No cabelo da Letícia, a gente vai fazer amanhã pra mostrar na quinta-feira, tá? Amanhã eu vou fazer de dia o cabelo dela. E eu vou fazer a técnica das morenas iluminadas com o fundo de clareamento 9, que vai ficar bem clarinho. Pode ir lá, aí. No cabelo de outra modelo, eu vou fazer a mesma técnica que a gente vai fazer quinta-feira com o fundo de clareamento 8, que é dourado. E na outra modelo, um fundo de clareamento 7, que é acobreado. Em todos os cabelos eu vou usar a estratégia de neutralização, para mostrar para vocês que é possível a gente mudar a cor, independente do fundo que abre. Exemplo, mas que todo fundo de clareamento é o principal aliado ao resultado. Se vocês abrirem um fundo 7, o cabelo nunca vai ficar loiro. Pode encher de azul, pode botar verde, pode botar irisado, que é o roxo. Mas ele não vai ficar branco. Ele vai ficar qualquer cor, menos branco, neutro. Se você, sobre o cabelo alaranjado, colocar o azul, consegue a neutralização de cor. Porque no laranja eu tenho duas cores primárias. O azul neutraliza. O amarelo tem uma cor primária. E para fechar as três cores primárias, eu tenho que colocar a cor que neutraliza o amarelo. O azul e o vermelho e o amarelo. Neutralização de cor. Para colocar a neutralização no vermelho, eu tenho o vermelho da cor primária. Agora eu preciso das outras duas. Cadê as outras duas? Tá onde? No verde. O verde tem o azul e o amarelo. E vermelho, fechou, neutralizou. Conseguiu entender como é fácil? Mas eu preciso enxergar as cores como números. E os números como cores. Como que vocês vão aprender isso? Não é só nessa aula. Essa aula é o norte, a motivação, a direção, o esclarecimento. Mas amanhã você vai pegar uma tinta têmpera, igual a Débora,
Vai no R$1,99. Pega um lápis de cor, pega qualquer coisa de cor. Mistura gelatina, mistura e cria as cores. Enxerga a transformação. Eu tô fazendo e reforçando o que eu já sei. Mas eu aprendi virando criança e pintando, ó. Pinta um papel. Pega uma folha, pinta com o dedo. Se você não se sentir motivado a entender isso, você nunca vai aprender. E se você acredita que amanhã vai fazer e vai aprender, obviamente você vai aprender. Só que na prática do dia a dia, a cor que revela o fundo não é esse laranja que eu enxergo, mas é um laranja que eu entendo por laranja, tá? Porque um fio de cabelo, a sua estrutura é totalmente diferente. E aí, como que você faz para entender? Vamos para a atividade? A atividade que você tem que fazer e postar na comunidade amanhã é seu feedback sobre o que você achou, uma folha pintada com tinta, com lápis de cor, com giz de cera, com gelatina. Inventa. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Pega o copo, esse é meu copo da cozinha, depois eu vou lavar ele e vou usar, tá, gente? É um copo normal e faz a misturinha. Não ache desculpa, ache a solução para o problema. Não aumenta o tamanho dele, só acha a solução para ele que é mais fácil. Quando você começa a entender o fundo de clareamento, Débora, aqui eu sei com que eu vou neutralizar, mas e na prática? Eu preciso descolorir um cabelo. Aí você vai pegar cabelinhos cortados e vai abrir, vai descolorir e vai comparar suas cores. Na comparação, você vê a diferença. Se vai fazer só uma mecha e você é iniciante, você não vai entender a diferença, tá? Se eu pegar só o cabelo da Letícia e descolorir, sem comparar o da outra modelo que vai abrir outro fundo de clareamento, eu não vou entender a diferença dos seus fundos. Mas quando você abre várias mechinhas e compara, ó, esse foi mais laranja, então esse é 7,4. Esse, é laranja ainda, mas ele tem um pouco de amarelo, então ele já tá indo pro fundo 8. Ele é o fundo 8,43. Esse só tem amarelo, não tem mais nada de laranja, não tem mais nada de vermelho, então ele já é o 9. Ele é o 9,3. Esse tá quase branco, mas ainda não é branco, porque nenhum fundo abre branco a não ser o cabelo branco natural. Então ele é um 10,03. E aí você começa a entender, e sabe o que é mais louco? É você olhar pra você mesmo assim, ó, e eu entendi esse negócio. Quando eu percebi, eu tava ensinando você, gente. É assim a evolução. Tudo que é grande, um dia foi pequeno. Todo mundo que sabe, um dia não sabia. Todo mundo que hoje você é adulto, um dia foi criança, um dia foi uma semente, um dia foi um projeto lá na mente da tua mãe, né? Assim que eu engravidei dos meus filhos, primeiro eu engravidei no pensamento. Eu quero ser mãe. Depois veio a cegonha, sabe aquela história da cegonha? E plantou uma sementinha na barriga da mamãe. E aí o nenê cresceu e hoje um tem 3 e a outra tem 5 meses. Então é assim que começam os nossos sonhos. Hoje você, tô plantando uma sementinha na tua cabeça. Você planta. Isso aqui é conhecimento que rega. E aí vai acontecendo. E um dia você vai estar ensinando e nem percebeu que chegou lá. Sabe por quê? Porque a mudança, ela é assim, ó, 1% todos os dias. Se você está errando, significa que vocês estão tentando. Mas se você tem medo de errar e não está errando, significa que você está parado e a sua semente não está crescendo. Eu espero que vocês tenham entendido essa aula. Tomara que sim. Se eu fiz uma pessoa entender em 3.000 pessoas, eu já estou mega feliz. Calma que tem sorteio. Vai ter aí uma foto para fazer o sorteio. Amanhã a gente vai entender sobre contorno, linha de contorno. E se você gostou dessa aula, printa aí. Vou fazer uma pose bem linda, aquela bem espontânea. Bem espontânea. E printa, compartilha, marca os seus amigos. Amanhã tem aula prática. Vai aprender com apenas 8 papéis a fazer uma técnica. Olha só, 8 papéis, não tem dinheiro? Para 8 papéis só tem dinheiro, tá? Pega ali o papel de fazer frango assado no forno e usa ele mesmo. Não tem que ter desculpa. Faz mechas à mão livre e não tem papel. Dá jeito.
Ache a solução para o problema e não aumenta o tamanho dele. Amanhã a gente vai fazer essa técnica e na quinta-feira é o dia D. É a aula prática. E eu quero preparar vocês para quinta-feira fazer a técnica comigo. Se vocês conseguirem modelos para quinta-feira, já pega modelo e pede para ela quinta-feira na sua casa, faz uma janta bem gostosa. 19h58 esteja aqui comigo, não vai ficar fazendo comida. É para fazer a modelo. Prepara o teu material e já faz a técnica ali. Vamos colocar a mão na massa, vamos dar um salto de conhecimento e começar a fazer essa semente crescer. Eu quero ver você ter sucesso, mas o sucesso depende de você, tá? Aqui a gente aprendeu sobre essas cores. Vai rolar sorteio e o sorteio é de produtos. Bom, eu vou te mandar no kit cores, tá? Da linha que eu trabalho, que é Mixiuse, que é maravilhosa, e eu vou te mandar um kit de tonalizantes, kit de cores, de colorações, oxidante e pó descolorante. Você vai conhecer um pouco dessa linha maravilhosa. É um kit, é uma cesta, é um mimo para que você conheça os produtos maravilhosos da Mixiuse, tá? Mixiuse é uma empresa aqui do Rio Grande do Sul maravilhosa e eu tenho a honra de ser embaixadora deles, né? E eu sou mais honrada porque eu sempre trabalhei com essa marca. E sabe como é que eu virei embaixadora? Foi assim, ela virou embaixadora e agora usa a marca. Eu usava a marca e virei embaixadora. É diferente. Então, eu usava a marca e gostava. Aí um dia veio um pensamento que era uma semente, caiu aqui dentro da minha cabeça e eu pensei assim, bem que eu podia virar embaixadora da Mixiuse um dia. É verdade, mas o que eu posso fazer para chamar a atenção deles? Já sei. Vou começar a postar stories deles. Essa aqui é Mixiuse, papapá, papapá. Comecei a postar e a fazer propaganda da Mixiuse sem ganhar nada. Porque eu tava o quê? Regando a semente. E aí, um dia, esse pensamento se concretizou. Porque tudo que existe começou no pensamento de alguém. Entendeu? A sacada? Tá? Galera, vai rolar o sorteio e vai ser dessa foto aqui. A Lelê tirou uma foto linda minha. E eu vou mostrar pra vocês. Mostra aqui, Brendera. Meu Deus. Achei. Muita, muita, muita foto mesmo. Meu Deus, que massa. Ó, vou usar aqui uma foto linda que a Lelê tirou. Essa. Aqui. Sucesso não é talento. Sucesso é disciplina. Quem é corajoso vai postar isso nos stories. Sucesso não é talento, sucesso é disciplina. Disciplina de estar todo dia aqui, de ficar 1h30 ouvindo a Débora, meu Deus. Mas vai valer a pena. Tua mente vai borbulhar de conhecimento. Postada, corre, compartilha, marca 3 amigas, curte a foto. E se você gostou dessa aula, vai na comunidade e deixa seu feedback. A nossa comunidade é Oficina de Mechas. Corre para a comunidade e participa. Vamos para a comunidade motivar todo mundo. Se você se sentiu feliz, motivado, entendeu? Coloca lá seu depoimento. Débora, entendi a estrela, meu Deus, nunca tinha entendido. Meu Deus do céu, eu tenho 20 anos de profissão, nunca tinha entendido. Isso é depoimento. Depoimento é isso. Coloca ali, porque amanhã eu vou estar postando o dia inteiro nos meus stories vários depoimentos aí da galera que está participando dessa semana. E esteja comigo amanhã, quinta e domingo, tá? Eu conto com vocês. Gente, foi maravilhoso. Deus abençoe a sua noite. E amanhã, 19h58, é o nosso horário. Um grande beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.